Deixa eu me identificar, eu sou o pastor Rubens Santiago, eu sou aqui da Nova Aliança, aleluia. Apesar de alguns irmãos ali, um amigo meu disse que eu sou assembleiano, mas não, é só um estilo de roupa que eu gosto de usar. Glória a Deus. Alguém comigo aqui? Glória a Deus. Eu não sei se meu som tá bom. Tá ok? Então, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que chegou aqui nesse lugar. Queremos também agradecer você que também está assistindo pelo YouTube. Que Deus também possa abençoar cada um de vocês, que possa alcançar a vida de vocês também do outro lado da câmera. E, como eu falei, eu sou aqui da sede, sou o pastor Rubens Santiago, minha esposa, a pastora Jaciara, está aqui na frente. E estamos aqui desde o início da Nova Aliança, em 2005. Aleluia. Eu estive fora 5 anos em Moçambique, por isso que algumas pessoas ainda não me conhecem. E às vezes, como eu não estou muito aqui na frente, termina ficando um pouco invisível. E eu sou uma pessoa comum. O Bruno está por aqui, o Bruno. Teve alguém essa semana que disse assim, eu sou da Nova Aliança, estou todo domingo lá e não lhe conhecia. Então, é uma honra, é um privilégio estar aqui nessa noite. O pastor Nato está viajando e pediu para que eu pudesse estar aqui convosco. Aleluia. E eu gosto de interagir com a igreja. Eu venho de uma igreja que interagia bastante na África. Eles são muito fervorosos. E aqui também eu acredito que seja. Aleluia. E eu gosto de dizer assim, alguém comigo aqui? Quando eu disser alguém comigo aqui, você vai dizer amém, ok? Alguém comigo aqui? Amém. Aleluia. E nessa tarde e noite, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. O pastor Nonato disse que para que Deus me desse graça nessa tarde. Como falou um amigo meu, ele disse que para me ser raiz, eu tenho que ter a Bíblia na mão. Na realidade, ele disse assim, você está todo alinhado, mas cadê sua Bíblia? Eu digo, está ali. E ainda do tempo que a mensagem é escrita, né, no tablet. Atos capítulo 9, aleluia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e vocês acompanham no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-te, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele.
O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, que é de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocassem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, ou vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. E o povo de Deus diz: amém. Senhor, nós queremos ainda te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estar aqui nesse lugar. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Quero te agradecer por cada família nessa tarde aqui representada, que chegou até aqui para te adorar, te buscar em espírito e em verdade. No nome poderoso de Jesus, que haja salvação nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos diante de um homem que decidiu perseguir os cristãos da época, né? Que se chamava Saulo, Saulo de Tarso. Mas quem é esse homem? Era um judeu de Tarso, alguém que falava hebraico, aramaico e grego. Alguém que possivelmente era de uma família rica, que tinha condições, e porque ele foi colocado para estudar, para aprender com o mestre Gamaliel. Então ele não era qualquer pessoa, ele era alguém capacitado naquilo que era instruído na época. Então Saulo era esse homem, um homem inteligente, que talvez para não fazer as coisas boas, mas as coisas erradas, como ele estava ali proposto naquele momento para perseguir os cristãos. E também nós podemos identificar esse homem como um perseguidor. Era alguém que perseguia a igreja da época dos cristãos. Ele viajava para uma cidade chamada Damasco, e com um plano definido. Ele sabia o que ia fazer naquele lugar. Era algo que ele já estava esquematizado ali. Ele ia capturar, ele ia pegar os cristãos, trazer de volta para Jerusalém, para colocar na cadeia e quem sabe torturar, matar, assim como ele viu Estevão sendo apedrejado até a morte. Essa era uma das características de Saulo de Tarso. Mas ele teve um encontro. Nessa caminhada, como muitos de nós, eu e você, na nossa caminhada, um dia nós nos encontramos com o Senhor. Aleluia! Esse é um privilégio de ter esse encontro. Saulo, com aquele objetivo de chegar em Damasco para executar o seu plano, ele se encontra, Jesus aparece para ele. A Bíblia diz que uma luz tão forte que derrubou-o no chão. E ele,
quando cai, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E às vezes na nossa caminhada, onde nós começamos a caminhar, a andar nos caminhos da vida, em algum momento nós vamos nos deparar com situações que vai ser preciso Deus dar um soco em nós, dar um nocaute para que nós possamos cair e perguntar: Senhor, o que está acontecendo? E naquele momento quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E interessante que nessa característica, Jesus ele não deixa para responder depois. Muitas vezes nós começamos em algumas situações nós queremos responder depois aquilo que Deus pergunta para nós. Mas quando Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? De imediato ele disse: eu sou Jesus. Amém? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu me persegues. A voz ordenou: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tu vai fazer. Em alguns momentos, nós precisamos ouvir essa voz, nós precisamos ser parados pelo Senhor, e ouvir a voz dEle, e esperar Ele determinar o que vamos fazer, qual é a missão que Ele vai determinar para cada um de nós. Alguém comigo aqui? Aleluia! Que Deus possa dar graça para nós nessa noite, para que nós possamos entender o que Deus quer falar para nós. Quando Deus ele muda os nossos planos, porque Saulo, naquela caminhada ele tinha um plano, o plano de pegar os cristãos, trazer de volta para Jerusalém, colocar na cadeia ou mandar matar. Esse era o plano dele. Mas Jesus mudou o plano dele. E com certeza, Jesus mudou o plano de muitos de nós aqui. Ele mudou o plano daquele homem. E também muda a postura, a relação, em relação àquilo que nós vamos fazer para ele. Saulo de Tarso, ele tinha um plano, como eu falei, convicto e comprometido com a sua crença. Ele não abria mão dos planos dele. Era alguém que era convicto daquilo que ia fazer. Ele estava indo ao encalço dos cristãos com homens. Ele não estava indo só. Eles tinham, eu acredito que soldados. Ele estava indo com a força para pegar, para correr, para prender aqueles cristãos. Ele tinha essa convicção. Ele estava indo com uma carta, ou seja, poder e autoridade. Eu estou aqui, isso aqui me dá o direito de eu levar você preso. Deus tem nos dado tanto direito, tanta autoridade, para que nós possamos executar o plano dele, mas nós não temos feito isso. Nós não temos tido convicção. Entretanto, a Bíblia diz que uma luz, Jesus o derrubou ao chão. Na verdade, a primeira coisa que Deus precisa fazer comigo e com você, para mudar os meus planos, vossos planos, é derribar no chão. Alguém comigo aqui? Em alguns momentos, é preciso Deus passar uma rasteira em nós, para que nós possamos cair. E, por um momento, perguntar: o que aconteceu? O que foi que houve? E eles: sou eu, Jesus, que estou te passando essa rasteira, derribando você no chão, para você parar, para que eu possa mostrar o que você deve fazer. Aleluia. Paulo, ou Saulo de Tarso,
ele precisava ser quebrantado, humilhado, ter o seu rosto no pó, para que pudesse fazer tal indagação. Quem é você? Quem é o Senhor? Muitas vezes nós precisamos ser parados, nós precisamos ser humilhados, porque nós não estamos fazendo aquilo que é para ser feito para o Senhor. Porque nessa situação, em algum momento nós vamos perguntar: Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Mas muitas vezes é preciso acontecer isso, para que eu possa parar e refletir e perguntar: quem és tu? Às vezes nós fazemos planos e nem consultamos a Deus, porque nós temos uma convicção errada, que nós achamos que podemos caminhar só. Saulo, ele estava indo para um lugar executar um plano que ele achava que era certo, mas os planos certos, tudo vem do Senhor. Aleluia, tudo vem do Senhor. Nesses termos, sem querer consultar o nosso Deus, nós não nos interessa os nossos propósitos, mas sim os seus propósitos. A pergunta é: você tem se submetido aos seus planos, à vontade de Deus? Nós temos colocado nossos planos à vontade de Deus? Você sabe o que acontece, amados? Porque nós às vezes nós achamos que Deus está tão distante, está tão longe, e nós achamos que nunca vai chegar em nós o dia mau, as necessidades. Nós nunca vamos ter um confronto com o Senhor. Mas nós nos enganamos, que no caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus. No caminho de Damasco, o Senhor fez com que ele caísse e acordasse para a realidade. Deus, ele mudou os propósitos de Saulo e consequentemente mudou a sua postura em relação aos seus planos. Sua postura era prender os cristãos, mas de repente encontra-se com Jesus, que muda totalmente os seus planos. Às vezes nós precisamos ter esse encontro para que Deus possa mudar. Quem sabe Deus está precisando mudar o meu plano, o seu plano. Alguém comigo aqui? Será que nós como igreja, os nossos planos estão corretos? Será que em algum momento nós estamos querendo permanecer, insistir naquilo que nós achamos que é bom para nós? Enquanto que Deus está dizendo: ei, esse plano não é bom. O plano bom é o meu. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. A voz era de Jesus e Saulo não sabia. Saulo não sabia que era Jesus. Mas como for acusado de perseguidor, tu que me persegues, ele disse: calma aí, você está me acusando. Quem? Ele sabia que uma voz se dirigia a ele, então ele busca identificar-se com essa voz. Quem é tu, Senhor? Ele foi acusado de ser perseguidor, ele foi confrontado naquele momento. Então ele disse: como assim? Eu preciso saber quem é essa pessoa. Às vezes Deus precisa bater de frente conosco, nos confrontar para nós pararmos e dizer: o que foi que aconteceu? Eu peguei um soco aqui, eu tô meio tonto. Quem foi? Quem é? Sou eu, Jesus. Ele se identificou: sou eu, Jesus.
A Bíblia diz que a voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Eu sou Jesus a quem você faz as coisas erradas. Eu estou aqui para mudar os planos da sua vida. Aleluia. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração. Ele se identifica conosco. Ele se apresenta às nossas vidas. E nós fomos para Moçambique, passamos 5 anos em Moçambique, voltamos na pandemia. E nesse tempo, palavras, profecia, indicava que nós íamos voltar para Moçambique. A nossa paixão é Moçambique. Amo aquele lugar, amamos aquele lugar, aquele povo. Eram os planos. Eu tinha muitos planos. Eu choro por aquele lugar. Mas chegou um momento, quase embarcando, Deus disse assim: ei, para aí, vou mudar os planos. Não foi fácil ouvir isso de Deus. Eu tinha muitos planos. E em algum momento você pergunta: como assim? Quem está falando? Nós tínhamos muitas promessas, mas Deus, Ele quer o melhor para você. Aleluia. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para a sua igreja. E naquele momento de angústia, de incerteza, eu pergunto ao pastor Nonato. Eu fiz uma pergunta para ele assim, muito, tipo assim: pastor, eu quero uma explicação. Tipo assim: o senhor está mais perto, você me explica, porque Jesus ainda não me explicou não. E ele, com muita sabedoria, a Bíblia diz que o Senhor fala aos nossos corações. E ele disse assim: meu filho, ali no gabinete, só eu e ele, assim uns 3 dias, quando eu fiquei sabendo que não ia mais, ele disse: você não pode amar a África mais do que Deus. Deus ama mais a África. Você não pode amar mais do que Ele. Aquilo, sabe, me trouxe uma paz no meu coração. Ele disse: no momento a obra é dele. Aleluia. A obra é dele. Nós somos os executores da obra. E ele disse: nós vamos cuidar de quem faz a obra agora. Então, o Senhor, Ele traz consolo. Alguém comigo aqui? Deixa eu te falar. Se teu coração está assim: mas como? Eu tenho vários planos e agora eu tenho que consultar, eu tenho que falar com o Senhor. Calma. Ele vai trazer graça. Ele vai trazer refrigério na tua alma. Ele se apresenta às nossas vidas. E Jesus, ele pode ter pensado assim: olha, agora você está no chão, você está cego, não consegue ver nada. Você sabe aquele momento que você não consegue fazer, não consegue ver, está tipo assim: o que é que eu vou fazer? Não sei se vocês já passaram por isso. O que é que eu vou fazer? Deixa eu te dizer o que é que você vai fazer. Jesus pode dizer: eu mudei seus planos. Eu consigo ver quanto você é sincero naquilo que fazemos, e não posso permitir que continue errado quanto às suas convicções. Ele está dizendo assim: olha, calma.
Eu sei da tua convicção, da tua seriedade, mas o que você está fazendo não está certo. Aleluia, não está certo. Eu sei das tuas convicções. Calma. Eu não posso permitir, eu não posso deixar você fazer algo que vai te prejudicar lá na frente. Por isso eu te passo uma rasteira, te dou um soco para tu cair. Dizer, calma, calma, eu estou no controle. Ele está no controle de nossas vidas. Aleluia. Pode até doer naquele momento, mas eu não sei quais são os vossos planos. Eu não sei se você tem consultado ao Senhor. Ele tinha as convicções erradas. Convicções erradas, amados, ela não representa nada em nossas vidas. O que conta para Deus é a fé na pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus de Nazaré. Essa é a pessoa. Saulo era uma pessoa que levava a sério a sua fé, levava a sério aquilo que ele fazia, mas isso não era o suficiente, pois estava colocada no alvo errado. Você pode ter convicção daquilo que você está fazendo, dos seus projetos, mas se não estiver alinhado com o Senhor, está errado. Você está apontando para o alvo errado. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala ao nosso coração, fala da necessidade de mudar, e ao mesmo tempo fala que Ele é o Senhor que pode nos mudar. Será que nós temos permitido, você tem permitido, que Deus mude os seus planos, os nossos planos, o meu plano, o seu plano? Ou eles estão corretos que você não precisa de Jesus? Em algum momento nós achamos que está tão correto que eu disse, não preciso de Jesus, eu resolvo. Sim ou não? Eu resolvo. Enquanto que todos os planos, todos os projetos têm que estar alinhados com o Senhor. Não sei se você me entende isso. Tudo tem que estar alinhado com o Senhor. Quantas pessoas ainda hoje estão no caminho de Damasco? Alguém comigo aqui? Quantas pessoas ainda continuam no caminho de Damasco, indo com seus planos para chegar a lugar nenhum, sem saber que a qualquer momento poderão se deparar com Jesus, capaz de mudar os seus próprios propósitos. Os planos de Jesus são planos de vida, aleluia. Todos os planos são planos de vida eterna, planos de vitória. Mas muita gente ainda continua no caminho de Damasco. Ainda continua pelo caminho que vai levar a lugar nenhum. Saulo, ele estava nesse caminho para chegar em um certo lugar, para executar um plano de forma errada. E Jesus para ele ali. E agora ele começa a andar nos caminhos de Jesus. Aleluia. Eu sou o caminho, a vida, a verdade é a vida é a verdade. Mas Jesus é o caminho. Esse é o caminho que nós precisamos percorrer. Quando Jesus muda o nosso plano, Ele passa a ser o Senhor de nossas vidas. Ele diz assim: eu sou Jesus, a quem tu me persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que você precisa fazer. Quando Ele muda, Ele passa a ser
o Senhor de nossas vidas. Mas será que nós temos colocado, nós temos deixado Ele ser o nosso Senhor, o meu Senhor? Quando Deus muda, Ele transforma a nossa vida. A partir do encontro com Jesus, e ao ouvir a sua voz, Saulo não era mais a mesma pessoa. E às vezes nós ouvimos muito a voz de Jesus, mas nós continuamos sendo a mesma pessoa. Eu não sei se você me entende. Nós estamos num caminho de Damasco. Nós estamos ouvindo Jesus. Nós temos os nossos planos. Ele está falando, olha, mude o plano, não é esse. E nós continuamos caminhando sem mudar. A Bíblia diz que ele já não era mais o mesmo, ou seja, não era mais o dono dos seus planos. Quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Naquele momento, quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus já responde, eu sou Jesus, aquele que tu me persegues. Mas subentende que naquele momento eles puderam ter um diálogo entre si, e que ele pode ter dito, Senhor, eu estou aqui, o que é que eu devo fazer, o que é que eu preciso fazer? Nesse encontro, nessa mudança de atitude, nós precisamos dizer, Senhor, o que é que eu devo fazer? Como é que eu faço? Quais são as orientações? Você sabe o que acontece, amados, que muitas vezes nós sabemos que Ele é o executor dos projetos, Ele é o de excelência. Mas muitas vezes nós queremos fazer os nossos próprios. Às vezes nós não acreditamos que Ele vai fazer. Porque às vezes nós achamos que Ele está tão distante, enquanto que Ele está aqui dentro de nós. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está conosco. E Ele pode direcionar isso. Então naquele momento que nós podemos entender que Ele pergunta quem és tu, e Ele diz, eu sou Jesus. E interessante que Jesus diz assim, olha, levanta agora. Ei, pastor Nakayama. Ele disse, levante agora. Depois de uma conversa, ele disse, ó, levante agora e entra na cidade. Tu vai levantar e tu vai entrar naquela cidade, e lá será dito o que você deve fazer. Aleluia. É isso, é isso que acontece quando nós temos esse diálogo com o Senhor. Ele vai direcionar, Ele vai dizer o que precisamos fazer, e nós só precisamos o quê? Levantar. Senhor, mas eu não estou enxergando. Não se preocupe, que esses homens vão te levar até lá. E a Bíblia diz que ele levou até aquela cidade. Percebemos que Saulo, ele entregou os seus planos à voz com quem se falava. E a voz era de Jesus. Ele dá espaço para Jesus, ou seja, eu ouço Jesus e eu dou espaço para Ele. Senhor, está aqui, faz da tua forma. Faz da tua forma. Ele deu essa situação, Ele colocou à disposição a vida dele. Faz da tua forma. Aí a pergunta, e eu? A pergunta, e você? Será que nós temos dado esse espaço para Jesus fazer em nossas vidas? Ou nós não fechamos a porta e dizemos, nós vamos continuar, eu vou continuar fazendo do meu jeito? Você sabe o que acontece, meus amados? Nós nunca vamos chegar em Damasco. Nós nunca vamos chegar no objetivo correto, que é Jesus. Nós vamos estar sempre no caminho que não é Jesus. Quantas vezes Jesus tem falado ao seu coração, ao meu coração, mas você não tem dado ouvidos à voz dele.
A partir daquele momento, Jesus passou a ser o Senhor da vida de Saulo. Os primeiros momentos foram duros, cair no chão, ficar cego, perder a sua própria identidade e ser conduzido por outros. Não foi fácil. Não é fácil. Às vezes nós vamos ter que voltar. Ah, irmão, você acha que é fácil? Quem acha que é fácil? Não é. Eu passei por dificuldades, lutas na minha vida, mas não foi fácil eu recomeçar. Alguém comigo aqui? Você sabe, você trabalhar em um lugar, ser o big boss, é o grande patrão, é o cara da hora, ter o carro do ano, andar estiloso, andar cheiroso. E chega um momento que eu fui pro pó. Você sabe o que acontece, amados? Não é fácil você pegar todo esse cruzado de Jesus. Mas Ele faz isso para quando você levantar direcionado. Aleluia. Sabe, quando você pega um soco assim, naquelas lutas do UFC, que o juiz chega e bate assim no seu rosto, e aí, como é que é? Tá bom? Dá para continuar? E ele, sim, agora eu entendi, agora eu vou me esquivar melhor. Então é mais ou menos isso. Quando você levanta, foi o que aconteceu. Calma, eu vou te direcionar agora. Perder a sua própria identidade, ser conduzido por outros, mas a partir daquele momento, ele se tornou uma nova criatura, transformada por Jesus. Aleluia! É isso que acontece. Quando nós deixamos Deus conduzir, Jesus conduzir as nossas vidas. Nós vamos passar por lutas, dificuldades, mas nós estamos com Ele ali. E Ele vai levantar e vai dizer: calma, eu vou dizer para onde é que você vai. Religioso ele já era. Entretanto, não bastava. O que Jesus queria era transformar sua vida para se gastar no reino. Tem um amigo meu que ele tem uma música: eu tenho uma vida só para queimar. É assim? Eu tenho só uma vida para queimar. Você sabe o que é isso? Ele estava dizendo assim: olha, você precisa gastar toda a sua vida nas minhas coisas, nos meus projetos. Não sei se você está entendendo isso. Você pode ter o que for, você pode ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor empresário, mas você tem uma missão. Aleluia! Nós temos uma missão, nós temos um projeto, nós temos um plano de Deus sobre nossas vidas, para ser executado. E ele diz assim: olha, mas você só tem essa vida para executar, você só tem essa vida para queimar por mim. Eu não sei se você tem mais de uma vida aí. Se você tiver 1, 2, 3, me diga aí. Mas nós só temos essa vida. Jesus, Ele não aceita vidas tão somente religiosas. Ele quer vidas transformadas, vidas que tenham passado pela experiência da mudança. Vidas que deixem Jesus ser o Senhor delas, que deixa ser o meu Senhor. Quando Deus muda os nossos planos, essa aqui é a chave. Alguém comigo aqui ainda? Quando Ele muda o seu plano, Ele muda aquilo que você está fazendo. Às vezes nós achamos assim: se eu for colocar meus planos na mesa, diante do Senhor, Ele pode olhar e dizer assim: olha, calma aí, está muito complicado aqui, eu vou ali, depois eu volto.
O que acontece muitas vezes é isso. Nós queremos resolver de imediato. Mas o melhor tempo é o tempo de Deus. Aleluia. Esse é o melhor tempo. E se eu fosse perguntar para vocês, quantas vezes vocês fizeram, eu fiz planos e quis adiantar e deu errado? Quantas vezes nós queremos acelerar aquilo que não era para ser acelerado e deu errado? Aí nós começamos a pensar, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ouvir o meu líder, se eu pudesse ouvir a Jesus, eu não faria mais. Ei, deixa eu te falar. Quando Ele muda os planos, grave bem, Ele não nos deixa no meio do caminho. Aleluia. Ele não nos deixa no meio do... Que maravilha, amados. Que amor é esse de Jesus? Ele está dizendo, olha, pode até demorar, mas tu não vai ficar, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Senhor, mas eu posso ficar só aqui? Não, não vai ficar. Eu vou estar sempre convosco, eu vou estar sempre contigo. Eu não vou te deixar no meio do caminho. Ele não deixa no meio do caminho. Jesus não nos deixa no meio do caminho. Ele nos dá a direção e nos leva a um lugar dentro da sua vontade. Aleluia. Ele vai levar. Nós precisamos confiar nele. No momento que ele se encontra agora, Saulo, ele estava incapaz, ele não estava enxergando, não estava vendo nada. Mas Jesus, calma. Mas onde o Senhor está? Você pode me abandonar, você pode... Calma, calma, eu estou aqui. Ei, estou aqui. Esses homens vão te levar para onde eu determinar. Ele completa a sua obra em nossas vidas. O texto diz que, quando Ananias impôs as mãos sobre Saulo e orou, alguma coisa como que de escamas caíram dos seus olhos, e foi batizado no Espírito Santo e nas águas. Aleluia. Ele não deixa você só. Jesus, ele projeta tudo. Ele disse, olha, tu vai levantar e tu vai para um lugar. Tu vai chegar na cidade, vai para casa tal. Alguém vai lá para te cuidar, para orar por ti. E Deus, ele vai conectando as coisas. Interessante que quando ele estava orando, Jesus, ele aparece a Ananias e diz, Ananias, eu tenho um cidadão ali para tu ir orar por ele. Ananias já sabia que Saulo já estava na cidade. E Ananias disse, epa, não, Senhor, eu não vou não, esse caboclo aí, ele está com uma cartinha lá, ó, um documentozinho lá, feito pelo juiz, sabe, para prender aqueles que te adoram. Deixa eu te falar, se é Jesus que está falando, confia nele. Aleluia. Confia e pronto. Quando a gente viaja para Moçambique, a gente pega um voo de 9 a 10 horas. Geralmente eu digo que de lá para cá é mais fácil, porque é de descida, né? Mas não é. Daqui para lá acho que é contra o vento. Acho que é 1 hora a mais. E quando a gente levanta voo, naquele avião com mais de 300 pessoas, ali você tem que descansar no Senhor, amado, porque se o avião cair, não sobra nada. Você tem que subir aquele monte de lata, sabe? Um bicho gigante, eu acho que do tamanho dessa igreja aqui, levantando voo. E aí,
Você vai confiar em quem, se não for em Jesus? Por isso que, quando ele diz, Ananias, vai lá, e ele questiona um pouco, ele diz, calma, essa figura aí, ele é um instrumento, tá, nas minhas mãos. Você é um instrumento nas mãos dele, aleluia. Você foi chamado, foi escolhido por ele, para ser instrumento nas mãos do Senhor. E Ananias, ele, quando Jesus, ele só, vá lá, ele é um escolhido meu, e Ananias foi. Eu costumo brincar que, na Bíblia diz que Ananias chega dizendo assim, e aí, irmão Wagner, tudo bem? Nós somos irmãos agora, né? Não vai me matar não, não vai me... Ele chega e diz, irmão Ananias, eu vim aqui, tal, porque foi mostrado em visão, que eu vim aqui para orar por ti. Ele foi na confiança de Jesus. Nós podemos pensar que foi naquele momento que Saulo de Tarso viu a Jesus pela primeira vez. Sabe, nessa nossa caminhada, se nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Às vezes nós temos lá de vez em quando, mas sempre nós temos que ter esse encontro com Ele, para que possa reafirmar todas as vezes. E podemos pensar que foi a primeira vez em sua verdadeira posição que ele viu Jesus. Por entender a razão porque os cristãos tinham tamanha fé em Jesus, sendo capaz de morrer por ele. Naquele momento ali ele percebeu assim, é esse Jesus, é esse aqui. Porque como é que as pessoas elas dão a vida por esse homem? Ele começou a sentir a essência do poder de Deus, do amor de Deus. Que as pessoas eram capazes porque Paulo ou Saulo, ele havia presenciado e consentido com a morte de Estevão. Morreu por Jesus. Eu e você precisamos sair do caminho de Damasco e ir para o caminho de Jesus. A Bíblia diz que os olhos de Paulo ou Saulo se abriram para enxergar o grande muro que separa os cristãos dos incrédulos, dos salvos dos perdidos. Naquele momento ele foi batizado, tornou-se grande vaso escolhido pelo Senhor para proclamar a mensagem de Cristo. Deixa eu dizer um negócio. Eu e você, tudo que fizermos nessa terra, qualquer coisa que não seja voltada para o reino, não tem importância. Porque nós recebemos uma missão. Eu posso ser o melhor advogado, eu posso ser o melhor médico, eu posso ser o melhor motorista, mas a melhor coisa, a proposta que foi feita para mim e para você, foi proclamar a mensagem de Cristo. Aleluia. Não sei se você me entende isso. Você sabe por quê, amados? Porque muita gente quer continuar nessa terra, mas nós não somos dessa nação. A nossa nação é o céu. Não sei se você sabia disso, mas nós não vamos ficar, apesar de que as pessoas elas querem ficar, querem construir, querem aquela casa com piscina, hein? Na Caiama, pular na piscina, tal, aquele churrasquinho e tal, mas não vai ficar, isso vai ficar tudo aqui. Você sabe aquela, a minha família é assembleiana toda, a minha família é assembleiana, amém? É só eu que me desviei, estou aqui na Nova Aliança, brincadeira. Mas você sabe o que é que
que eu amo ver é aquelas irmãzinhas heroínas da fé. Não sei se você já viu falar? Pois é. Você chega na casa delas, não sei se você já viu isso. Chão batido. Chão batido é sem cimento. Os potes na bilheira. O pessoal de mais de idade sabe o que é isso. Aquele copo de alumínio bem areadinho, né? Você pega aquela água ali, bebe geladinha. E aí a gente pergunta, olha ali, as paredes lisas, né, de barro. E você pergunta assim para ela assim: a paz do Senhor, irmã, como é que você está? Aí, sou, meu filho, eu estou aguardando o meu Senhor. Aleluia. Não sei se você já viram essa cena. Ela está aguardando o Senhor. Tudo limpinho, sabe? Tudo simples. Ela diz assim: eu estou aguardando o meu Senhor. Nada importa nessa terra para ela. Ela está ali aguardando o Senhor voltar. Porque ela sabe que a casa dela não é aquela, é no céu. Não sei se vocês me entendem isso. Nós precisamos viver dessa forma. É pecado? Não. É pecado eu ter uma casa boa? Não. Mas o que não pode sair, a essência do nosso coração, é o desejo de morar no céu. É o desejo de andar nos caminhos dele. Sair do caminho de Damasco e ir para o caminho do Senhor. Porque só nele nós vamos chegar lá. Aleluia. Quando Deus muda os nossos planos, Ele muda a nossa postura em relação àquilo que fazemos. Quando Deus muda os nossos planos, Ele fala aos nossos corações. Ele torna-se Senhor de nossas vidas, ou das nossas vidas. E por último, Ele não nos deixa no meio do caminho. Ele faz a obra completa, dá direção e propósitos às nossas vidas. E sabe o que acontece, amados? Nessa caminhada, nesse caminho que é Jesus, Ele vai estar lá. Ele já está lá, esperando cada um de nós chegar e Ele receber com um abraço. Nós não vamos olhar para trás, porque o alvo é Jesus. Por isso, nessa noite, nessa tarde e noite, eu quero te motivar, te incentivar a deixar o caminho de Damasco e entrar verdadeiramente no caminho que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé nessa hora, no nome de Jesus.